Hoje eu recebo a presença de João Luiz Horta Barbosa, mais conhecido como Dr. Horta. Ele participa pela Associação Médica, a Sociedade Médica de Camaquã, como um representante junto às mantenedoras, sendo a Sociedade Médica uma das mantenedoras da Fundação Hospital do Beneficência de Camaquã. E ele acompanha de perto desde a fundação da Funbeca em 1970. E eu trouxe ele aqui para nós conversar para tentar entender... 76. 86? 76. Para tentar entender como esse processo está até agora e quais as consequências que vão acontecer a partir de agora. Lembrando que há mais ou menos 15 dias atrás, a atual diretoria da Funbeca fez uma demissão em toda a sua diretoria se demitiu. Foi criado um processo que é uma divulgação de uma nova eleição que acontece dia 9 e, enquanto isso, há um interim nisso. Houve também a presença aqui em Camaquã de um dirigente de um hospital que teria interesse daqui a pouco de assumir o Hospital de Camaquã, aqui é a fundação, e assim eu vou tentando entender um pouquinho. Meu amigo Horta Barbosa, bom dia. Bom dia, Fábio. Bom dia aos ouvintes. Bom, nós estamos nesse interim. A direção se pediu demissão, é convocada uma eleição rapidamente para ver se consegue não deixar espaço, porém existe um grande passivo para ser para trás, que tem que ser resolvido tanto com prestadores de serviço, funcionários, fornecedores, essas coisas, e nós temos também a perspectiva futura da fundação. Essa constituição dessa fundação foi em 1976. Por que foi criada a Funbeca naquela época? Só para a gente entender. Rapidamente, eu vou passar o histórico aqui. Eu fui praticamente eu fui o idealizador da fundação. Sim. Junto com o promotor da época, o promotor de justiça, o Oscar Valério Borges, que era nosso falecido já, muito nosso amigo, e com o Paulo Belchior da Costa, que era candidato a prefeito daquela época. E eles eram meu vizinho, os dois moravam perto da minha casa. Sim. Eu morava ali na João de Oliveira, e o Paulo Costa morava no outro lado da praça. Então a gente se reunia seguido ali. Por quê? Porque o hospital naquela época era um municipal. Sim. E o hospital estava em péssimas condições, né, de atendimento. Eu, quando cheguei aqui em Camaquã, em 1972, eu já era professor na Faculdade de Medicina da UCPEL, tinha Sim. mestrado em otorrino, vim do Rio de Janeiro. Então estava tudo meio fresquinho, né? Cheguei aqui, quando eu olhei esse hospital, eu me apavorei, né, tio? O hospital não tinha nem prontuário. Você sabe o que é prontuário? Sim. De cada paciente. Não tinha serviço de enfermagem. Não tinha serviço de enfermagem. Os médicos não visitavam os pacientes todos os dias. Eles não preenchiam o formulário porque não existia. Tinha um bloco, assim, de cada quarto. Sim, e você que veio de uma escola, já que com todo esse aparato, chegou aqui e se deparou com... Sim, aí eu falando com o Paulo, que é nosso amigo desde lá de Pelotas e tal, eu digo, o Paulo, nós temos que tomar uma providência aí. O Paulo, então, baseou a campanha dele na época, nós fizemos a campanha junto, se ele assumisse que ele doaria o patrimônio do hospital, o município doaria para essa fundação que nós estávamos criando. Não é? E foi assim que surgiu isso. Aí houve uma série de coisas que isso aí é uma história comprida. Depois eu posso, se quiser saber, eu falo. Tá. Bom, aí foi criado a fundação. Exato. Foi criada a fundação. Por que um monte de mantenedoras para... Bom, na época, quando nós fizemos o arcabouço jurídico, que são o primeiro estatuto da fundação, em que, por sinal, quem fez isso aí foi o Ministério Público. Sim.
A constituição da fundação foi feita pelo Ministério Público. A intenção de vocês, assim, que conversavam na época, era de afastar um pouco o hospital de ser uma linha direta da administração pública municipal. Ou seja, porque profissionalizar, independizar politicamente essas coisas. Porque era um instrumento político do prefeito e aquela coisa toda. Mas você tem uma ideia, Fábio, e ouvintes, não tinha horário de visita. Era aberto dia e noite. Sim. Então, como eu fui o primeiro diretor médico na época, o Napoleão foi o primeiro presidente, não é? A primeira coisa que eu fiz foi criar fazer um básico, né? Visita hospitalar com horário, aquela coisa toda. E, bom, aí eu briguei com toda a comunidade. Né? Era todos dias. Botar uma regrinha. Era uma regra, mas foi assim, fui hostilizado na época por causa desse negócio. E fui para a rádio, né? E a rádio, na época, o Barbosa, o Renato Barbosa, ele tinha uma reportagem que ia no hospital todos os dias. Ele que dava a condição do paciente. Fazia a hora do hospital, né? O horário hospitalar. Não tinha um boletim médico. Sabe, aquilo era uma coisa interessante, né? Quarto número 102, paciente passa bem, não era isso? Passa bem, passa mal, espera a condução. Isso até pouco tempo atrás tinha um boletim que foi suspenso, eu acho que... Aí eu cheguei, me desentendi com a mídia da época. Digo, não pode fazer isso. Você tem que ter boletim médico. Bom, então, na época, a fundação foi criada para afastar de que o hospital fosse conduzido pelo prefeito que tivesse exatamente. Bom, era usado aquilo como um instrumento político, né? Sim. Aí essa fundação... Os vereadores, então, viviam lá do hospital, aquela coisa. Sim, e aí, então, a fundação de lá para cá, ela foi repassada. Mas eu tenho que te responder por que as mantenedoras. Assim. Bom, então, quando o Oscar estava fazendo os estatutos, eu tenho o atual aqui, da fundação, ele chegou e disse, Horta, nós temos que, fundação tem que ter mantenedoras, que mantenham, enfim. Sim. Nós temos que ver quem são as mantenedoras da fundação. E na época, eu digo, não, eu acho que vai ser a comunidade. Sim, as entidades naquela época. Vamos reunir os clubes de serviço, o Rotary, o Lions, a Câmara dos Vereadores, Prefeitura, enfim, formamos 7 mantenedoras. Tá? Que na realidade, a única que ficou mantenedora foi a prefeitura. Porque as outras ninguém. No início, mais um ente jurídico para no início até os Rotary ajudavam, aquela coisa toda, viu? Ajudavam muito a fundação, aportavam dinheiro e tal. Era um tipo de mantenedor. Porque na realidade, o termo está incorreto. É um conselho curador. Não é mantenedor. Na lei manda o conselho curador. Seria isso. E com o decorrer do tempo, viu, os representantes das fundações, das mantenedoras, concorriam à presidência da fundação e apresentava diretoria. Mas aquilo virou, sabe, Fábio? Virou um concurso de beleza. Cada um queria ser eleito porque era legal ser presidente da fundação e tal, e aí alguns fizeram uma boa gestão, outros não, e aquela coisa foi passando os anos, né? E por uma série de motivos que a gente sabe, criou-se esse passivo horroroso que o hospital hoje tem de 70 milhões de reais de passivo. Né? Doutor Horta, chega um momento, então, para a gente entender, tu já explicou bem a fundação, como é que montou. Agora, existe esse assunto, um assunto novo para nós. Houve a renúncia da direção, a direção renuncia, o presidente informa alguns dos motivos da renúncia, eu estava presente nessa reunião. Uma delas é que o patrimônio pessoal físico dos administradores, não só o do atual, mas também dos anteriores, ficam gravados em alguns processos em função de não pagamento, não recolhimento de alguns tipos de impostos ou mesmo de verbas de funcionários. E também pelo esforço que foi feito durante esse ano, percebe-se também que
a estrutura financeira, mesmo tendo sido reduzida já num bom valor, ela ainda continua em torno, né, de quase R$1 milhão por mês de déficit. Mais. E Bom, isso vai crescendo a cada vez. Ocorre. O presidente e a diretoria demissionária fez um edital de convocação de assembleia das mantenedoras para explicar por que eles estavam demissionários. E a razão foi explicada pelo presidente que ele estava... o seu CPF foi... como é que se chama isso? Sim, está gravado. Está gravado pela Receita Federal, em torno de R$3 milhões. Né? Assim como de outros presidentes também. Sim. O Alencastro e outros. Bom, por que isso? Porque isso a Receita começou a gravar porque existia um ilícito que, inclusive, nós várias vezes avisamos as diretorias, que era você descontar do funcionário o NPS e o fundo de garantia e não repassar para a Receita. Isso tornou-se norma no hospital. Já vinha de outras diretorias. Isso foi um dos grandes motivos do passivo. Bom, o que entende o Ministério Público disso aí? É que você... tu falasse que essa diretoria se demitiu com medo de que o CNPJ particular da empresa do presidente fosse atingido, aquela coisa toda. Né? E depois, na própria reunião, o prefeito teve, tudo, eu digo, quem é que vai assumir, quem é que vai fazer uma chapa e vai expor o seu CPF com um passivo desse? Né? Que o medo de todo dirigente seria ser atingido o seu patrimônio. Né? Mas, veja bem, nós temos um artigo 45 do Estatuto, que foi muito bem revisto aqui para o doutor Luiz Alberto Hoff, que é o atual Estatuto. O artigo 45 diz assim: nenhum dos membros da Assembleia Geral do Conselho Fiscal, do Conselho de Administração, da Superintendência ou da Diretoria e Administração responde solidária ou subsidiariamente pelas obrigações da Fundação. Então está aqui. Isso aí com uma decisão, uma liminar, uma coisa, tiraria... Exatamente. Então a defesa, aí eu falando com colegas, com amigos meus, promotores, enfim, até com o desembargador, enfim, me deram uma luz desse negócio. Não, é o seguinte, é porque houve indícios de dolo. Indício não quer dizer que houve o dolo. Sim. Entendeu? Então, o que eles têm que provar? Que foi feito, que foi descontado isso, sim, mas não foi para si louco proletário. Sim, não foi para o bolso da direção. Foi para pagar outras. Sim, e aí mostra no balanço esse... E aí o balanço mostrou aquela coisa toda. E que, ao meu ver, inclusive, eu disse na Assembleia, tu estavas presente, eu digo, olha, isso aqui, na outra Assembleia, quando nós elegemos essa diretoria, eu alertei como mantenedora que eles deveriam não fazer mais isso, pagar os funcionários e recolher os impostos devidos, porque o passado ficaria no passado e o presente continua assim. Bom, ocorre que não foi feito isso, continuou sendo... Tá? O modus operandi ficou o mesmo. Ficou igual. Então eles incorreram nisso aí, de tal maneira que o presidente nos falou ontem que já houveram notificações do Serasa e da Receita Federal em vários presidentes do passado. Você vê só. Que também fizeram isso. Isso ele nos falou, ele não sabia disso aí. Né, tia? Então é lógico, a diretoria se renunciou em massa, né? Em toda a diretoria. Bom, o que é que eu fiz, assim como mantenedor? Eu tentei ver como nós poderíamos agir, aquela coisa Sim. toda. Bom, eu vou fazer o seguinte, doutor Horta. Eu quero passar por um momento agora a seguir, o que acontece a partir de amanhã. Tá? Então, mas eu vou pedir um rápido intervalo. Tá.
e nós já voltamos nesse assunto aqui. Eu queria a atenção dos ouvintes e da comunidade toda da região. Nós estamos tratando um assunto extremamente delicado, tá? E há informações de que poderá haver, inclusive, a suspensão de serviços médicos no hospital, em alguns setores, em função de que... então eu quero trazer esse assunto aqui, porque esse assunto vai ser assunto complicado. Eu não quero pegar ninguém desprevenido. Então, o pessoal das mantenedoras, quem trabalha no hospital, quem presta serviço para o hospital, é interessante. Estou batendo um papo com o Dr. João Luiz Horta Barbosa, só para quem está pegando o programa. Ele está representando aqui a Sociedade Médica de Camaquã, que é uma das mantenedoras da Fundação do Hospital Nossa Senhora Aparecida. E o assunto é o seguinte: a diretoria está demissionária, há uma convocação para nova eleição. Nós falamos do primeiro bloco desde a época da construção, da constituição dessa fundação, e chegamos até o momento agora de uma fundação privada, particular, que tem um enorme déficit mensal, já tem no balanço um prejuízo registrado em 70 milhões de reais. Muitos funcionários, fornecedores, prestadores de serviço estão nesse rol. E o assunto é o seguinte: há uma convocação para a eleição, doutor Horta, e o prazo é até amanhã se inscrever as chapas. Exatamente. Então tem duas coisas: ou apresenta uma nova chapa amanhã, ou não apresenta a nova chapa amanhã. O que acontece? Bom, o que acontece? O presidente achou por bem convocar uma nova... que está no estatuto, inclusive. Sim. Em 30 dias terá que haver nova eleição no caso de uma demissão da diretoria demissionária. Muito bem, houve o edital, por esse edital a nova eleição teria que ser, se houver chapa inscrita, dia 9. Certo. Mas como está no estatuto, terá que apresentar até amanhã, isso, às 5 horas da tarde, as chapas que querem concorrer. Muito bem. Inclusive várias pessoas, amigos, achavam que eu estava fazendo essas manifestações que eu tenho feito, que eu queria encabeçar uma chapa. Não é verdade. Sim, eu nunca quis. Até falei com o Delamare, que eu tinha uma conversa ali no hospital, que eu, no máximo, seria o consultor fiscal. Sim, mas mas aí tem a chapa, ou não tem chapa amanhã? Bom, na verdade é o seguinte: se houver chapa amanhã, terá que haver a eleição dia 9. Okay. Se não houver chapa, de qualquer maneira, o presidente tem que convocar uma Assembleia Geral, uma Assembleia Extraordinária até o dia 9. Terá que convocar. Sim, então o próprio presidente... Sim, o presidente que está hoje em exercício, sim, ele tem que convocar a Assembleia. Tem, está aqui no estatuto. Bom, tá. Por que isso, Flávio? E eu vou dar uns preâmbulos da conclusão que se chegou. Tá? Eu, inclusive, em contato com os colegas, a Someca está em uma atitude expectativa. Né? As opiniões que eu estou dando são minhas, assim, como fundador e observador desses anos todos. Que ocorre? Eu soube, com reuniões aí com o presidente e tudo, que é quase impossível você sanar isso aí. Não interessa qual diretoria que vai assumir, ou nova. Então, por quê? Porque tem um déficit tão grande mensal que não adianta. O que é que o município aporta para a fundação? 190 mil reais. O que é que a Secretaria de Saúde aporta para a fundação? 1.100.000, 1.200.000 por mês, para manter todo o serviço do hospital. O que ocorre? A fundação já tem um déficit mensal de 1,5 milhão. Então, os recursos que são aportados não bastam para cobrir o déficit, imagina o resto. Não? O prefeito até aquele dia disse na reunião que tentou por algumas vezes que os municípios vizinhos pudessem colaborar nesse processo, consórcio, mas não houve êxito. Bom, não havendo a chapa até hoje, até amanhã à tarde, o presidente então tem que convocar uma assembleia para decidir o que fazer. Não é assim. Não é decidir o que fazer, não. Tem que cumprir o que está no estatuto. Tá, e o que diz o estatuto?
O que ocorre? Eu pensei assim, não, vamos formar uma chapa, não é? Nós, enfim, e vamos registrar. Mas aí nós chegamos à conclusão, o seguinte, não adianta nós ganhar, o outro ganhar, ver a nova diretoria, porque é impossível a gestão, tio. Porque tu não tem como gestionar. Ok, mas sabendo disso, o que acontece com o hospital? O que acontece é o seguinte, quem é responsável pela saúde pública no município é o Ministério Público, que é o curador da saúde. Tem, inclusive, que oficiar para o promotor público atual que ele compareça nessas assembleias e expor para o promotor o que está acontecendo. É uma obrigação da direção fazer isso. Sim. Está em estatuto. Isso é uma coisa lógica. Bom, o que acontece? Como inclusive, nós já tínhamos uma chapa e tal, nós resolvemos não prosseguir, porque é impossível, Flávio. É impossível tu gestionar, tu pegar uma coisa que tem um passivo de 70 milhões, tá? E já entrar com mensal de 1,5 milhão. Yeah. Bom, aí eu soube outra coisa ontem, que o doutor Anselmo me passou, porque também ele atua no hospital, aquela coisa toda. Essa empresa que foi contratada pela diretoria anterior e que a diretoria atual mantém, sim. Eu até esqueço o nome. É uma empresa que faz o trabalho dos médicos, né? Exatamente. Ela contrata, demite, aquela coisa toda, UTI. Isso é uma empresa. E a outra empresa é a que faz gestão do pronto-socorro. Muito bem. Essa empresa notificou a fundação que ela, essa semana, encerrará os serviços no hospital, porque a fundação já deve 3 milhões de reais. Isso no pronto-socorro? Não. Não. A empresa que gestionou. Sim. No pronto-socorro é outra empresa que também, não sei bem, é 1,5 milhão, 2 milhões, que a fundação deve e não pagou. Quer dizer, você vai entrar num negócio desse com 5 milhões, mais um déficit mensal? Quer dizer, o que ocorre? A fundação está insolvente, tio. Está insolvente, Fábio. Assim como qualquer empresa. Às vezes as coisas assim, para continuar, tem que parar e refazer o negócio. Então, não havendo chapa, o presidente tem que convocar pelo estatuto uma assembleia para dissolução da fundação. A extinção da fundação. Está aqui no estatuto. Tá, mas vamos lá. Vamos chegar na extinção extinção da fundação. Então vai chegar lá no dia 9, tá? Não tem diretoria, não tem eleição, porque não tem chapa. Não sei se... Não, só para... Estou supondo. É feita a decisão da extinção da fundação. Aí o promotor... O promotor vai ser oficiado e ele vai estar presente e tal. O que acontece nesses casos? Eu fui me informar, inclusive com o procurador das fundações, aquela coisa toda. Segue o estatuto. O que diz o estatuto? O estatuto que tu tem que fazer o edital de convocação das mantenedoras e na ordem do dia tem que constar escrito, está aqui escrito, extinção da fundação. Tá, vamos lá. Aí vai vir as mantenedoras. Isso. Né? Vai ser colocado tudo para ela. Como fazer? Até para extinguir, eu soube antes e fiquei surpreso, até para você extinguir a fundação, você tem que fazer uma auditoria interna, apresentar um plano de 6 meses para não interromper os serviços para a comunidade. Entendeu? Isso tudo. Mas aí tem uma diretoria demissionária, não tem mais diretoria, quem é que vai fazer? Bom, intervenção. Do procurador. Quem é o interventor? Quem nomeia, que eu me informei, quem nomeia é o procurador da saúde pública, que é o Ministério Público. Aí ele intervém, fica o promotor, provavelmente chama uma pessoa ou um escritório para ser o interventor para poder trabalhar no encerramento da atividade. Salvo o melhor juízo nosso, né? Nós somos leigos, né? Mas eu estou me baseando no que eu me informei. Eu, inclusive, eu saio daqui e vou pedir uma audiência com o promotor público, colocar essas coisas para ele, não é?
E aí, aquele passivo morreu, quer dizer, cada um vai ter que entrar na justiça para reaver ou não. Não, eu sei que tem colegas aí que estão em torno de 40, 50 mil reais para receber, vai ser perdido praticamente. Né? Essa empresa que contrataram, até houve polêmica o ano passado, na contratação. Sim. Eles vão ter que entrar na justiça para... Bom, mas os funcionários, na ordem de recebimento, os funcionários são os primeiros a receber. São os primeiros a receber. Os impostos são... Tudo. E depois vem os outros. O que responde por isso aí é o patrimônio da fundação. O patrimônio da fundação é o que responde por isso aí. E a preferência são os funcionários. Mas provavelmente processo judicial. E esse é... Não, mas agora deixa eu chegar no mais crítico aqui. Bom, o promotor... vamos lá, estamos simulando, viu, pessoal? Sim, claro. O promotor vira o curador, põe uma interventora, o interventor vai ter que fazer o levantamento de tudo que tem isso, porque os funcionários estão todos eles contratados pelo CNPJ da fundação. Exatamente. Então, a fundação, para ser extinta, tem lá 400 funcionários que terão que ser desligados. Estou falando assim, tecnicamente. Sim, claro. Bom, mas existe uma possibilidade que o prefeito levantou de uma empresa assumir o Hospital Nossa Senhora Aparecida aqui. Não. Assumir o prédio. Porque ela não assumiria o passivo desse prédio. Disso que tem até agora. Isso que o prefeito, nós estávamos juntos nisso aí. Sim. Inclusive o prefeito está muito preocupado. Sim. Você imagina, a nossa cidade está sem hospital, sem pronto-socorro. Então ele está muito preocupado e com razão. Inclusive os prefeitos vizinhos também deveriam estar preocupados, né? Deveriam estar nos ajudando, o que não ocorre. Então ele foi procurar essa empresa, que é uma empresa que já tinha atuação em vários hospitais, né? Que é Hospital Vila Nova. Grupo Hospitalar Vila Nova. Grupo Associação Vila Nova, não sei o quê. E aí eles vieram nos apresentar e tal, mas é uma associação que ela opera com 100% SUS, que ela depende de verba do SUS, de verba federal. Quer dizer, que se falta verba, como já aconteceu no passado, nós tivemos no passado 3, 4 meses sem receber nada do SUS. Viu? Veja a histórico do passivo. Veja o que é você ter uma entidade particular ficar 100% SUS. Ela não é pública. Ela é particular. Se o SUS não repassa 2, 3 meses, quebra. Não é verdade? Sim, e essa fundação não assumiria o passivo do Funbeca. Bom, nós estamos apresentando... Não, mas aguardando, Fábio. Não, mas eles tinham uma semana para apresentar a proposta. Sim, mas eles devem propor o pagamento do aluguel, por exemplo, do prédio, dos equipamentos. Eles não apresentaram a proposta. Não, eu fico imaginando assim, qualquer administrador pensaria numa coisa. Como é que eu vou assumir uma bronca com um passivo de 70 milhões, sendo que eu preciso de todo o dinheiro para poder pagar os 70 milhões o dia a dia? Não, mas o pior é o passivo mensal, né? E além disso, eu tenho que suprir e tem que ter ganho, porque ninguém vem para cá para perder dinheiro. Claro. É uma entidade particular. Então, o que temos pela frente? Só para concluir. Pode ter uma chapa ou não. Tu estava me dizendo assim que daqui a pouco seria interessante para a própria estrutura da fundação haver um blackout, ou seja, não abrir a extinção dela. E não registrar nenhuma chapa, porque mesmo que a diretoria nova, ele não tem como gestionar. Não tem como. Mas você vai entrar numa empresa, um administrador entra numa empresa que tem um passivo de quase 2 milhões por mês e recebe metade disso. Como é isso? Então, isso tem que ir para o curador, para a saúde, o curador da saúde pública, né? E para o tripartite, que os responsáveis são município, Estado e União, né? É que mantém essas verbas
da fundação, né? Pois é. Bom, então vamos ter que aguardar então os próximos caminhos. Vamos ter que aguardar. Mas a expectativa é o seguinte, é que poderá haver, bom, é a notícia que nós temos, né? Poderá haver paralisação de um setor do hospital por função desse... O que me passaram ontem, que já foi notificado, inclusive eu tentei confirmar isso aqui com o administrador, que já foi notificado que essa empresa que faz o gestionamento dos médicos, essa coisa toda, já notificou que vai suspender o atendimento e que essa semana haveria a notificação da empresa do pronto-socorro também. Que suspenderia também o serviço de pronto-socorro. Bom, aí poderíamos entrar até num caos na saúde. Aí o Ministério Público provavelmente não deixará acontecer isso, não. Preveu, né? Vamos ser. Doutor Horta Barbosa, obrigado pelo carinho de nos atender. Eu acho que nós tivemos aqui uma boa explicação para entender isso, porque os próximos passos vão ser desdobrados a partir de amanhã. Obrigado pela participação aqui conosco. Eu que agradeço. Sabe, eu lastimo tudo isso, Fábio, porque nós criamos essa fundação para não haver esse problema. Assim. Mas as gestões do passado, inclusive o procurador da saúde me disse o seguinte, olha, uma fundação particular não pode operar em negativo. Não pode operar. Se está com esse problema, terá que passar para quem de direito resolver. E as pessoas, num afã de servir a comunidade, de continuar atendendo, continuaram aumentando o passivo.